Você está assistindo ao Vídeo Popular 30 anos depois. Hoje nossa conversa é com Caio Magri sobre a produção de vídeo social nos anos 80 e 90. Outro projeto importante com o qual Caio se envolveu foi a luta antimanicomial. A PUC foi um lugar importante para algumas conversas sobre o que estava acontecendo naquele momento. A gente tinha um início interessante de um movimento antimanicomial que reunia militantes, estudantes, profissionais de saúde mental, questionando, né, a forma tradicional como você tinha de atendimento aos doentes mentais. E é mais ou menos nessa mesma época que, por iniciativa de algumas pessoas, e o Marcelo Mazagão liderou um movimento importante, a gente organizou juntos um negócio que chamou-se Marcha Sem Motivo. A Marcha Sem Motivo e uma mostra que aconteceu no CAOC, lá na Faculdade de Medicina, sobre um pouco a história dos manicômios, a história dos hospitais psiquiátricos. Trouxemos a Anísia da Silveira para uma conversa. Há anos ela não saía do lugar dela e tal, do Rio. Projetamos alguns filmes, inclusive um feito sobre o bispo, lá no manicômio Juliano Moreira, no Rio de Janeiro. Maravilhoso, da história dele, muitas peças de arte, ex-internos do Juqueri estiveram presentes, enfim, um movimento importante de questionamento das formas de tratamento e atenção de saúde aos doentes mentais. Então, Paulo Baruch, bom, para ele já era um grande pensador e um produtor de vídeo, pensou na ideia de que a gente pudesse registrar, da mesma maneira, acho que com pouco roteiro, mas muito mais aberto, registrar a vida, um dia no Juqueri. Vamos ao vídeo Vriti de Paulo Baruch e Caio Magri. Eu sou sábio, né? Então todo sábio tem que sempre aparecer lá, né? Por meio de ofício, né? Embaixado, né? Só isso, só isso, só isso. Pedro Paulo Pedroso Pereira Prado, pobre pintor, pede passagem para Presidente Prudente, podendo passar pincel pela forte parede, pilar portão. Senhor capaz? Do jeito que fala aí. Só falar, não. Só falar, não precisa nem olhar, pode só falar que já tá gravando. Francisco, eu quero que você volte outra vez para mim fazer o pedido seu, do teu corpo, Francisco. Eu não quero que você fique aí não, quero que você venha aqui. Eu fui criado na mata, se a mata é aquele negócio que tem montanha, essas coisas, eu fui criado lá. E depois eu vim pro Juqueri aqui pequeno.
Com licença. Eles levavam nós para passear. Então eles são boas pessoas, né? Gente legais. Isso aí. Eu quero ir embora de todo jeito, meu bem. Eu falo para vocês, para filmar, para mandar a minha família aparecer aqui, meu Deus, eu tenho muito gosto de estar aqui, viu? É ruim ficar preso. É ruim ficar preso. Eu gostava da minha família mesmo. A minha família mesmo, que eu adorava a minha família aqui, viu? Né, tia? Não é, né, tia? Pois então, senhora, né? Todo mundo tem sua riqueza, só eu pareço desprovido. Meu espírito é de um ignorante, porque é muito lento. Todo mundo é clarividente, só eu estou na obscuridade. Todo mundo tem um espírito perspicaz, só o meu é confuso. E flutua como o mar e sopra como o vento. Todo mundo tem seu objetivo. Só eu tenho o espírito obtuso como um camponês. Só eu sou diferente dos outros homens, porque insisto em sugar o seio de minha mãe. Tanto o vídeo Pivete quanto este que acabamos de assistir eram movidos por militância e realizado com poucos equipamentos e poucos recursos. Caio conta agora o que encontrou no Hospital Psiquiátrico do Juqueiri, em São Paulo. Permanentemente drogadas por drogas super fortes, você ainda tinha terapia de eletrochoque, uma combinação de níveis muito diferentes de consciência das pessoas, né? Pessoas com com questões muito mais agudas que outras, mas todas juntas, mulheres e homens também juntos de alguma forma. E a gente abriu a câmera, fomos para o lugar que é o Panóptico, que é uma torre de observação. Aquilo é o Foucault em concretude mesmo, em tijolo, pedra, que é um lugar onde você tinha um vigia e ele vigiava todo mundo. Você não precisa ir muito longe, você precisa só ficar olhando e vigiando e eles saberem que estão sendo vigiados, né? Isso era suficiente para manter uma relação de controle. A tradução de Vrit é algo que, como se a gente pudesse imaginar uma hidromassagem na consciência e na inconsciência. Imagine você colocando a sua consciência e a sua inconsciência dentro de uma banheira de hidromassagem e ligar. O que vai acontecer nesse mix de ondas entre consciência e inconsciência? Era um pouco o que a gente estava olhando ali, né? Estava querendo olhar ali. Mas tem uma coisa que dói muito quando você está lá e você olha e você vê um pouco, que para mim é muito sensível, que é o abandono das famílias com as pessoas que estão lá. Estar lá para as famílias é uma solução, para a FEBEM também. Para os meninos, uma boa parte também fala, bom, eu não dou conta, eu não consigo lá, que fique lá. Mas
o olhar das pessoas, o pedido delas o tempo todo que voltar para casa, mas não tem autonomia para fazer isso. Isso que é o mais essa autonomia foi retirada delas. As produções do vídeo popular na época só tinham possibilidades de difusão nos circuitos alternativos. Caio menciona a Rádio Chilique e a TV Cubo, duas experiências piratas que provocaram o debate sobre a concessão de rádios e TV no Brasil e incentivaram outro debate também muito importante na atualidade: a democratização dos meios de comunicação. Esse é um momento importante, que era levá-los para uma audiência maior, qualificada, que pudesse, como formadores de opinião, repercutir. Então tinha uma estratégia de levar os vídeos para os festivais. Era o momento dos festivais, o Pivete foi, acho que no terceiro Vídeo Brasil, logo no início, né? Teve uma sequência de Vídeo Brasil que foi muito importante para difundir a linguagem, a história do vídeo no Brasil. Então, uma estratégia era levar para lá, né? A outra era exibir em locais coletivos, né? Faculdades, debates. A gente não tinha difusão da internet, né? Não tinha difusão da rede. Por isso, engraçado, quer dizer, você entra hoje na rede, no YouTube, a profusão é tão grande que você fica, quer dizer, a quantidade não te gera boas escolhas muitas vezes. Você precisa ter alguém que te oriente para, né, que te faça um roadshow aí, um roadmap para você chegar em alguns lugares interessantes, senão você se perde. Nesse período não, nesse período eram poucas produções, aquelas que tinham sentido eram bastante vistas. A gente exibiu isso num certo momento na TV Cubo, mas a TV Cubo, assim como a Rádio Chilique, que funcionava aqui em cima, era mais lida do que ouvida ou vista, né? Então tinha toda uma dificuldade de transmissão e tal das TVs piratas da época. Então a difusão era difícil, a gente não sabe, quer dizer, quantas cópias, como é que circulou, mas os festivais eram um lugar importante. Não para ganhar festival, mas para poder repercutir com formadores de opinião aquela mensagem que estava ali na história, aquela linguagem, aquela estética, para ver como é que se isso fazia sentido. Na semana que vem tem mais aqui na TVT. Até lá!